refrigerante, eu ficava vendo o Robson jogando. Era muito show. Eu estou aí com a minha esposa, Irene, fique de pé, por favor. Estou com a Alicinha. A Alicinha foi apresentada há 20 anos atrás, lá no Acampamento Batista. O pastor Geraldo Jeremias deu um beijo com aquele bigode duro dele. Aí ela tremeu todinha, porque aquele bigode duro na cabeça de um neném realmente arranha, né? Aí todo mundo, ela tremeu a beça. E a Sofia, de 12 anos. Muito obrigado. Vem cá, me ajuda aqui. Isso. Dá licença. Tá bom, Robson, aqui? Isso. Tá jóia. Para mim está ótimo, está jóia. Graça e paz, irmãos, amém? O texto que a gente vai trabalhar hoje é Lucas capítulo 5. E o tema do sermão nessa noite é sucesso. 22 anos da Igreja Batista Carioca. E a gente tem visto que o sucesso tem chegado por aqui, amém, irmãos? Então eu quero trabalhar isso, o sucesso, nessa noite, nesse texto de Lucas capítulo 5. A partir do verso 1. É o texto da pesca maravilhosa. Eu não vou ler todo o texto, eu vou apenas pontuar para depois fazer então o desenvolvimento e fazer a aplicação da palavra. Tá bom? Estou muito agradecido no coração pela escolha, pastor. Muito obrigado, pastor Robson, sua esposa, sua família e essa amada igreja por ter me concedido esse privilégio. Para mim é um privilégio de sair de Rio Bonito, estar aqui com vocês hoje, amanhã pela manhã e amanhã à noite também, tá? Vai ser, sem dúvida nenhuma, um momento assim de experiências muito positiva para mim e para minha família. É o texto de Lucas 5. Talvez você passou em um lugar, ou você imaginou que você tenha passado em algum lugar, falou assim, eu já tive aqui antes. Isso aconteceu com você? Já tive aqui, ou eu conheço esse lugar, ou eu conheço essa pessoa. Eu tenho uma recordação que eu já tive uma experiência assim. É mais ou menos Lucas 5 com João 21. Lucas 5, a pesca maravilhosa no mar de Tiberíades, o mar da Galileia. João 21 é o mesmo mar. Lucas 5 é o chamado de Pedro. João 21 é a restauração de Pedro. Lucas 5, as redes se rompem. João 21, as redes não se rompem. Lucas 5, Jesus não é ressurreto. João 21, Jesus aparece a Pedro após a ressurreição. É o mesmo lugar, os mesmos pescadores, o mesmo mar, o cenário é o mesmo. A única coisa que muda é que Jesus, em Lucas 5, não é ressurreto. E em João 21, ele é ressurreto. Em Lucas 5, é o chamado de Pedro. João 21, é a restauração de Pedro. Por trás, irmãos, de todo sucesso, tem uma vida de superação. Eu quero pontuar algumas coisas com vocês. O texto é muito bom para isso nessa noite. É no versículo 1, e aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré e uma multidão o exprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E ele observou junto à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Então você observa que tem mar, tem rede, tem barco e tem pescadores. Mar na Bíblia tem praticamente 2 simbolismos. O primeiro está em Apocalipse capítulo 21. O mar já não existe mais. Ou seja, aquilo que nos separa já não existe mais. Por exemplo, o que separa Niterói do Rio de Janeiro, a Baía da Guanabara. O que separa o Oriente do Ocidente, o Oceano Atlântico. Então, aquilo que separa já não vai existir mais no João 21. E a outra figura de mar na Bíblia é multidão. Quando você vai em uma determinada festa, alguém pergunta, como é que foi a festa? Olha, tinha um mar de gente lá. Tinha uma multidão de gente lá. Então, observe uma coisa aqui nesse texto impressionante. Jesus, no verso 10, Jesus deixa bem claro, eles são pescadores, mas no verso 10, diz assim, assim como de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, todavia Jesus revela a Simão, não tenhas medo, a partir deste momento,
você será um pescador de homens, de vidas humanas. Então a gente está vendo que o propósito do aparecimento de Jesus ali, no mundo dos discípulos, no mundo daqueles que serão chamados para ser discípulos e apóstolos, né? Há um objetivo de não ser mais pescadores de peixe, mas agora pescadores de homens. Então há uma diferença muito grande. Observe. No verso de número 5, Jesus chega para Pedro e fala: você vai lançar a rede. 5 e 6. Isso Pedro sabia fazer de montão. Aí eu quero remontar com vocês rapidamente para mostrar ainda na minha palavra introdutória, Mateus capítulo 13, verso 47 e 48. Se você quiser botar, ela pode colocar, que eu quero fazer um negócio aí com vocês. E é muito significativo que você leia esse texto, Mateus capítulo 13, versos 47. Vou mostrar aqui para vocês. Mateus 13, verso 47, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que é lançada ao mar. E recolhe peixe de todas as espécies. Então, eles tinham essa rede era sugênere. Era uma rede de 90 metros de comprimento, 3,5 metros de fundura. Uma vez lançada no mar, pegava todas as espécies de quê, irmãos? De peixe. Mas Jesus quer falar para ele o seguinte: que essa rede lançada ao mar multidão também vai pegar todas as espécies de pessoas. E no verso de número 48, e quando está repleta, os pescadores a puxam para a praia, então assentam-se juntos os bons em cesto, mas joga fora os ruins. Olha o verso 49. Assim também ocorrerá no final desta era. Chegarão os anjos e irão separar os maus dentre os bons. Então, como palavra introdutória, essa rede de 90 metros de comprimento, com 3,5 metros de fundura, uma vez lançada ao mar, pega todas as espécies de peixe. Então, os judeus, por exemplo, eles apreciavam algumas espécies de peixe. A truta, o pólen, o lúcio, eram peixes que serviam para comercialização. Então, eles separavam os peixes que eles iriam comercializar nos cestos e pegavam os peixes que não prestavam para eles, jogavam fora. Jesus está dizendo para eles assim: eu quero chamar vocês para serem pescadores de homem, mas no meu reino não será assim. Uma vez que a rede do evangelho é lançada ao mar, uma vez que a rede do evangelho que a igreja lança na multidão, ela vai trazer todas as espécies de gente. Haverá aqui, ao lançamento dessa rede, virão pessoas órfãos, filhos órfãos. Virão pessoas doentes, deficientes. Virão pessoas com problemas morais. Só que Jesus está falando: entre os homens, entre vocês, não será assim. Você não tem nenhum poder, nenhuma capacidade, eu não te dou nenhuma autonomia para você me dizer quem é que presta e quem não presta para fazer parte do meu reino. A ideia é essa, irmãos. Aí eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. Porque uma vez essa rede lançada à multidão, vai trazer famílias monoparental, vai trazer filhos órfãos, vai trazer pessoas de N problemas morais. Mas cabe a cada um de nós fazer o trabalho que Deus determinou, que é lançar a rede. E o resto é com Cristo. Amém, irmãos? Então voltemos lá para Lucas 5, que é meu texto basilar. Eu estou na introdução ainda. Lucas 5. Eu quero que você preste bem atenção, que eu vou fazer umas 4 aplicações desse texto nessa noite de festa, de alegria com os irmãos. Tá? Em nome de Jesus. Em Lucas 5, há um problema em Lucas 5. Sabe por quê? Porque todo milagre que Cristo fez no Novo Testamento, havia uma finalidade. Todo milagre que ele fez é sempre o benefício do ser humano. Não existe nenhum milagre na Bíblia que não fosse para o benefício do ser humano. O único milagre que é para condenação foi o milagre da figueira, que simbolizava a esterilidade de Israel. Somente aquilo. O resto, todos os milagres que Jesus fez foram para o benefício do ser humano. Aqui, nesse caso, Pedro estava na iminência de perder a empresa de pesca dele. Estava na iminência de perder a sua família e os seus negócios.
E Jesus então aparece. É nesse momento de fragilidade de Pedro que Jesus aparece. E no verso 5 e 6, eu quero me ater com vocês aqui agora. No verso 5, ele diz, no verso 4, assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais, e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. Há uma ordem, Jesus falou: lance a rede para a pesca. Aí no verso de número 5, Pedro então começa a discutir com Cristo. Fala: Senhor, mas nós pescamos a noite toda. Nós trabalhamos a noite toda. E nós não pegamos absolutamente nada. Há uma frustração no coração do apóstolo Pedro. Ele está preocupado, porque ele trabalhou e as coisas não renderam. E os impostos que ele devia ao Império Romano, certamente ia redundar na tomada da sua propriedade. A situação é complicada. Fala: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos absolutamente nada. Talvez eu e você pensamos assim: poxa, mas se Jesus deu uma ordem, automaticamente nós iremos o que, irmãos? Executar essa ordem. Lê do engano. Pedro começa a argumentar com Jesus. Por que ele começa então a procrastinar a ordem de Jesus? Porque o maior desafio do ser humano é retornar para o lugar da onde ele fracassou. O que eu disse, irmãos? O maior desafio do ser humano é retornar para o lugar de onde ele fracassou. Vou dar 2 exemplos para vocês. Êxodo capítulo 2, Moisés, a partir do verso 11, Moisés sai correndo do Egito, aos 45 anos de idade. Ele havia matado um egípcio. Moisés nasceu para ser príncipe do Egito. O Egito era uma potência, mumificação, medicina, filosofia. Era o mundo da potência. Moisés nasceu para ser um príncipe. Mas por causa de um problema na vida dele, por causa do temperamento sanguíneo dele, ele matou um egípcio e teve que fugir. Quando o faraó soube que ele havia matado, ele teve que fugir do Egito. E ficou 40 anos vagando no deserto, andando no meio de beduínos, comendo gafanhotos. 40 anos depois, Deus aparece para ele e fala assim: Moisés, tenho ouvido o clamor do meu povo. O povo está sofrendo, está sendo oprimido. Aí Moisés então começa a fazer o quê, irmãos? Colocar o quê? Um monte de desculpa. E nós somos expert na área de álibis negativo, né? Moisés fala: Senhor, eu já estou velho demais. Manda outro no meu lugar. Senhor, eu não sei falar. Além do mais, Faraó, quando me vê, vai o quê? Me matar. E o que eu vou falar com Faraó? Por que Moisés está procrastinando? Por que ele está demorando? Por que ele não vai? Porque o maior desafio do ser humano é retornar para o lugar de onde fracassou. O Vasco da Gama teve um jogador que jogou com o Edmundo e foi campeão em 98. Vou lembrar o nome dele daqui a pouco. Valdirã. Que morreu nas ruas de São Paulo na droga e não conseguiu voltar para casa por causa da vergonha. Esse é o maior desafio nosso, irmãos. Eu vou dar um outro exemplo. Em Ruth, capítulo 1, quando sai Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion para a terra de Moabe, porque Deus havia mandado uma fome de 3 anos e meio para Belém, que quer dizer casa do pão. E eles descem para Moabe, e eles eram chefes de clãs. Eles sabiam que Moabe era um povo inimigo de Israel, que esse povo de Israel, esse povo de Moabe, na verdade, eles são oriundos da coabitação de Ló com as suas filhas, Gênesis capítulo 19. E ele não pede nenhuma orientação a Deus, eles descem para Moabe. Moabe, os moabitas sempre foram inimigos de Israel. Quando chegou lá, era para ficar apenas 2 meses ou 3 meses, diz o texto de Ruth, capítulo 1. E eles ficaram 10 anos lá. Belém já tinha sido assistida por Deus há muito tempo. As promessas de Deus já estavam voltando a se cumprir. Com 3 meses, a abundância chegou em Belém. Mas eles continuaram lá e morreu Elimeleque, morreu Malom e morreu Quilion. Ficou Noemi sozinha.
E aí ela soube que Deus havia visitado Belém. Então ela sobe com Ruth. E quando chega na terra dela, as mulheres de Belém falam: mas você não é Noemi? Ela fala assim: não me chame mais Noemi, mas me chame Mara, porque o Senhor Todo-Poderoso me tornou uma mulher amarga. Não foi Deus que fez isso. O sofrimento muitas vezes é oriundo de que a gente abre mão da vontade de Deus para fazer a nossa própria vontade. E aí a gente arruma problema para a nossa família, arruma problema para a nossa empresa, arruma problema para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. O maior desafio do ser humano é retornar para o lugar onde fracassou. Jesus está, Pedro falou: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos absolutamente nada. Além do mais, Senhor, deixa eu falar uma coisa para você. Pedro disse para Jesus: eu sou expert, eu sou profissional na área da pesca. Eu sei quando o mar está para peixe ou não. Eu sei quando o vento está favorável ou não. Eu sei, eu tenho os melhores redes, os melhores barcos. O Senhor é carpinteiro, Senhor. E além do mais, essa ordem que você está me dando é uma ordem absurda, porque as redes que eu tenho é para pescar de noite e no raso. O Senhor chega aqui na praia de manhã e manda eu usar essas mesmas redes de dia, e no fundo os peixes vão ver e não vão cair, Senhor. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, você se lembra quando os soldados de Herodes vieram cobrar o imposto a mim e os nossos discípulos? Aí Pedro falou: lembro. O que eu mandei você fazer? Aí Pedro falou: o senhor mandou pegar um anzol e ir no rio. E o primeiro peixe que eu pegasse tinha uma moeda. E eu cortasse a barriga e pegasse a moeda e pagasse o meu imposto e o seu imposto. Não foi isso? Você fez? Fiz. Deu certo? Deu certo. Pedro, você se lembra quando eu entrei em Jerusalém? O que eu pedi para você fazer? O senhor mandou ir numa fazenda pegar um jumentinho que nunca tinha sido montado. Ninguém nunca tinha montado, nunca tinha domado aquele animal. Você foi lá e pegou o jumento. E eu entrei em Jerusalém com o jumento. Pedro, quem é que fez o mar? Quem é que fez os ventos? Quem é que fez os peixes? Aí Pedro então resolve abaixar a guarda e diz o texto, no verso de número 5, ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante toda a noite, não pegamos nada. A frustração estava no coração de Pedro, irmãos. Eu não sei qual foi a área da sua vida que você fracassou, mas eu quero convidar você nessa noite a fazer um retorno até lá. Mas dessa vez você não vai sozinho. Sabe por que você não se deu bem na vida? Porque você foi sozinho. Sabe por que sua empresa não foi para frente? Porque você foi sozinho. Sabe por que muitos casamentos acabam? Porque você foi sozinho. Sabe por que muitas igrejas estão fechando? Porque está sozinha. Mas Jesus está falando para Pedro: nessa noite eu vou com você, e as coisas vão mudar, vão ser diferentes. Convida ele nessa noite para estar com você. Convida ele para o seu empreendimento. Pedro baixa a guarda, irmãos. Olha o que aconteceu no texto. Diz então, no verso 5, todavia, final do verso 5, confiando em tua palavra, lançarei o que, irmãos? As redes. E assim procederam. E pegaram uma enorme quantidade de que, irmãos? De peixe. Tanto que as redes começaram a se romper. Então, primeira vez que Jesus aparece nesse texto é para acabar com a nossa frustração. Amém, irmãos? Se ele acabou com a frustração de Pedro, ele pode acabar com a minha nessa noite. Tempo de seca acabou, amém, irmãos? Agora é abundância. Aquilo que o Robson e a igreja colocou no coração vai acontecer, porque Cristo está na frente. E é para a glória dele. É para o louvor dele, é para a adoração dele. Não é para a vaidade humana, porque os milagres que ele faz não é para ostentação. Ele aparece para acabar com a nossa frustração. Amém, irmãos? Versículo de número 7. E por esse motivo acenaram aos seus amigos no outro lado para que viessem ajudá-los. E eles encheram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Segundo o ensinamento que o texto me dá aqui, é que todo milagre que Deus faz na nossa vida
é para ser compartilhado. Amém? Você pode falar para o seu irmão? Fala comigo. Todo milagre que Deus faz na nossa vida é para ser compartilhado. Porque tudo que não compartilhamos, a gente perde. Você tem saúde, compartilha saúde. Você tem dinheiro, compartilha dinheiro. Você tem conhecimento, compartilha conhecimento. Você tem capacidade, compartilha capacidade. Você pode treinar pessoas, treina pessoas. Porque, na verdade, se você não exercitar, vai atrofiar. E ele veio para isso, irmãos. Todo milagre que ele faz na nossa vida é para ser compartilhado. Caso contrário, atrofia. Caso contrário, a gente perde. E a gente não precisa falar das catástrofes que houve nesses últimos tempos. Eu estava vendo, não vejo o Globo, mas domingo pela manhã, antes de sair, eu estava vendo o Globo Rural e a catástrofe que houve no Rio Grande do Sul. Aí tinha um fazendeiro com mais de 1 milhão de alqueires de terra. Eu falei, para que tanta terra? E agora ele não pode nem mais plantar porque a lama tomou conta. Não compartilhou? Perdeu. Judas não compartilhou a vida dele, perdeu a vida dele. Você está ciente? Está entendendo? Diga amém, irmãos. Amém. Isso, amém. Então a primeira vez que ele aparece é para acabar com a nossa, o que, irmãos? Frustração. A segunda vez é para que o milagre que ele fez tem que ser compartilhado. Porque tudo que você não compartilha, você perde. Isso é para o jovem, para o adolescente, isso é para o homem adulto, isso é para o ancião, isso é para todo mundo. Inclusive até para o não crente. Porque Deus faz milagre até na vida dos não crentes. Ele não retém a sua bênção, é pela graça de Deus. Verso 8, irmãos. Diante de tamanho evento, Simão Pedro prostrou-se aos pés e declarou: afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Mas antes de falar o tópico aqui, olha o verso 5, ele chama Jesus de mestre. A palavra no grego é epiteste, quer dizer professor. Era assim que Pedro tratava Jesus, mestre. Mas olha depois do milagre que ele fez, olha o verso 8, como que ele trata Jesus? Senhor, curios. Houve uma mudança, irmãos? Enquanto Jesus for apenas um mestre na nossa vida, muita coisa não vai acontecer. Mas quando nós nos dobrarmos diante dele, reconhecermos que ele é Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai, as coisas começarão a acontecer. Enquanto a nossa dependência for do pai, for da mãe, for da igreja, for do patrão, for do dinheiro, for da empresa, as coisas não vão acontecer. Mas quando a nossa dependência for única e exclusivamente de Deus, a coisa começa a acontecer. José era assim. José era um homem que tinha uma muleta. Qual era a muleta de José? A muleta de José era Jacó, porque ele era o filho predileto de Jacó. Deus foi e arrancou ele de lá. Ele foi então para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, José se tornou escravo o quê? Predileto. Deus também fez o quê? Tirou ele de lá. Ele tinha que entender que havia um propósito. Aí ele foi para a prisão. Na prisão ele passou a ser o preso predileto. Sabe o que aconteceu? Deus também tirou ele de lá. Enquanto José não entendeu que não é capacidade, que não é só conhecimento, mas que acima de tudo é dependência única e exclusivamente de Deus. Ele não sentou no trono do Egito. Precise das pessoas, mas dependa única e exclusivamente de quem, irmãos? De Deus. As coisas não aconteceram na vida de Pedro porque ele tinha Jesus apenas como mestre. Jesus é muito mais que um mestre, amém, irmãos? Jesus foi o ser mais especial e maravilhoso que já passou no nosso meio, que de outra espécie não existe. João, quando diz que ele é a videira verdadeira, na verdade, verdade ali é a aletheia, né? Ou seja, ele é a videira aletino, ele é o real, o absoluto. Sabe o que é o real? É aquele que não é sombra. Aquele que não é sombra, é o original. Eu e você somos sombras,
Porque Paulo diz que a nossa vida está escondida com Cristo nos céus. Então aqui parece que nós somos cópia. Nós não chegamos à nossa originalidade ainda. O que Jesus quis dizer para Pedro é o seguinte: Pedro, isso que eu fiz aqui agora é o que você fazia antes da queda. Antes da queda o homem tinha domínio sobre a natureza, sobre os animais. Só que com o pecado o homem perdeu isso. Perdeu essa originalidade. Mas aí ele diz que assim como ele é, nós seremos. Amém, irmãos? Nós voltaremos ao nosso estado de originalidade. Pedro não consegue entender. Ele chama Jesus de mestre. Mas Jesus é muito mais do que isso. O que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 2? Que todo joelho há se dobrar e toda língua há que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém, irmãos? Todo joelho há de se dobrar. Todo joelho. E Ele é Senhor, isso independe de mim. Independe da minha crença. Ele é Senhor porque Deus o estabeleceu assim. Então todo joelho há de se dobrar diante do Senhor. Todo joelho há de se dobrar. Pedro teve dificuldade de entender isso. Muita dificuldade. Tanto que depois ele larga tudo e volta para pescar, porque no verso 10 ele diz que ele largou as redes todinhas e foram pescar. Até que Jesus aparece para ele lá, ressurreto, João 21, e fala: Pedro, você me ama? Pedro, filho de João, você me ama? Você me ama com o amor do Pai, o amor ágape? E ele responde: filéu, Senhor, filéu. Na restauração dele. Jesus pergunta: Pedro, você me ama mesmo com amor ágape? E ele fala assim: Senhor, filéu, filéu. Na última Jesus fala: é filéu mesmo, Pedro? Tu sabe todas as coisas. Tu tem o conhecimento sobrenatural, tu tem o conhecimento divino. O Senhor conhece o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Tu sabe todas as coisas, Senhor. Aí ele cai em si que ele é Senhor e não é apenas um mestre. Então qual é a métrica do verso 8? Diante de tamanho evento, de tamanho milagre, Simão se prostrou aos seus pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim. Por que afasta de mim? Pedro era preconceituoso, irmãos. Isso, Pedro não quer entrar na casa de Cornélio, porque Cornélio era o quê? Um gentil. Deus teve que mandar um lençol muito grande, cheio de animais, aquilo simbolizando das nações, fala: mata como ele, não vou matar coisa comum e imunda. Aí Jesus fala para ele: não chame tu comum e imunda aquilo que Deus o purificou. Então ele tem muita dificuldade. Deus precisava convencer Pedro de que Deus nunca matou ninguém por questão de religiosidade. Ele não veio matar, ele veio salvar, amém, irmãos? Veio salvar as pessoas. Então o que está aqui na mente de Pedro? Pedro está assim: olha, afaste de mim, Senhor, porque sou um homem impuro, sou um homem pecador. Por quê? Para Pedro, o impuro contamina o puro, Jesus. Para Jesus, o puro Jesus purifica o impuro Pedro. Então qual é o tópico aqui? A experiência com Cristo revela quem nós somos, irmãos. Você pode repetir comigo? A experiência com Cristo revela quem nós somos. Não tem como ficar escondido diante do conhecimento de Cristo. Existem várias palavras para conhecimento no grego. Tá? Existe a palavra gnóstico, que é conhecimento teórico. Você vai para a autoescola e você aprende a teoria. Foi isso que o demônio falou lá em Atos 19 para os filhos de Cefas. Olha, Jesus eu conheço, e Paulo eu sei quem é, esse saber, esse conhecer. Ou seja, Paulo eu conheço tanto teoricamente como experimentalmente, ou seja, epistomai, é o conhecimento experimental. Paulo, eu dirigi esse carro, então o testemunho dele é verdadeiro. Não adianta, eu conheço ele, a conversão dele é genuína. Agora vocês não são nada, meu irmão, sai daqui. Expulsou os caras da presença dele. Então nós temos o conhecimento gnóstico, que é o conhecimento teórico, nós temos o conhecimento epistomai, que é o experimental. E nós temos o conhecimento oida, que é o conhecimento absoluto. Esse verbo oida no grego só pode aparecer com Jesus como sujeito. Quando Jesus é o sujeito, é conhecimento sobrenatural, conhecimento absoluto que ele tem. E existe uma palavra em Hebreus, no capítulo 10, chamada epignosim, que é o conhecimento pleno
que Deus em Cristo revelou somente ao povo judeu. Conhecimento experimental que Cristo deu para eles. Talvez por isso depois seja a cobrança da apostasia que eles querem fazer. Pedro tinha que entrar nisso. Ou seja, a experiência com Cristo revela quem nós somos, irmãos. O problema não é o outro. Hein? O problema sou eu. O problema não é o esposo. O problema sou eu. O problema não é pastor. O problema é você. Não tem como, diante de uma experiência com Cristo, a gente continuar sendo o mesmo. Pedro falou: Senhor, tu sabes todas as coisas, não adianta eu mentir para ti, porque você conhece o interior, conhece o coração. Então, às vezes, eu vejo pessoas atacando a outra, denegrindo a imagem do outro, falando mal da outra. Na verdade, eu vou dizer uma coisa para você: você faz isso porque a sua autoimagem está horrível. E aí, denegrindo a imagem da outra ou do outro, você tenta melhorar a sua um pouco. Não é o outro, sou eu. Sou eu que preciso ter experiências com Cristo. Sou eu que preciso vivenciar a companhia, minha possada dependência com Cristo. O impuro Pedro contamina o puro Jesus. Na visão dele, na visão de Jesus, o puro Jesus purifica o impuro Pedro. É só vocês pegarem lá, lavar as mãos para comer, lavar os copos. Jesus sai com eles para dar uma lição prática, para mostrar que o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai. Vamos caminhar mais um pouquinho, que eu tenho mais 2 tópicos. Está gostando? Diga amém, irmãos. Então eu quero ver se você está gostando. Primeira vez que ele aparece é para acabar com o quê? Com a nossa frustração, amém? Eu não sei onde está a sua frustração, eu não sei qual a viagem que você vai fazer para voltar até lá, mas eu quero te fazer um desafio: não vá mais sozinho. Se você for sozinho na sua dependência, nada vai acontecer. Convide Cristo para estar com você nessa noite hoje. Amigo, não saia daqui sem Jesus. O milagre que Deus realiza é para ser o quê? Compartilhado. As experiências com Cristo demonstra quem nós somos. 4º lugar, verso 10. No verso 9, porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: não tenha o quê? Medo. Ele aparece para acabar com o nosso medo. Eu não estou falando de medo normal, estou falando de medo fóbico. Medo doentio. Em nossas igrejas, em nossos arraiais, tem muita gente qualificada e capacitada, mas que estão no mesmo lugar há muito tempo. Não consegue desenvolver suas habilidades, não consegue interagir com o meio, não consegue ousar atentar para algo maior ainda que tenha sido prometido para você. Sabe por quê? Por causa do medo. O medo tem essa capacidade de paralisar, a nossa motivação e os nossos sentimentos. Jesus aparece para acabar com o medo que assombrava Pedro, do Império Romano, de tomar dele tudo o que ele havia. O medo, a coragem não é a ausência do medo. A coragem é a presença do medo com o desejo de seguir em frente. Quantos jovens existem nos nossos arraiais evangélicos que têm potencial tremendo, mas não conseguem se relacionar com ninguém, não conseguem cursar um curso superior porque tem medo de não ser aprovado, não consegue casamento porque tem medo do relacionamento com o outro. Ele veio nessa noite hoje aqui para acabar com isso em nome de Jesus. Ele lança o nosso medo fora. É mais ou menos assim. O camundongo chegou diante do mágico, tremendo de medo. E o mágico falou: o que houve? Falou assim: os gatos estão me perseguindo. O mágico pegou a vara e colocou na cabeça do camundongo e transformou ele num gato, pensando que havia resolvido o problema. Passado o tempo, aparece aquele gato, aquele camundongo que foi transformado em rato, aquele camundongo transformado em gato, chegou diante do rei, do mágico, tremendo de medo. E o mágico falou: o que foi agora, gato? Ele
Falou assim, ó, os cachorros estão me perseguindo. Aí o mágico pegou a vara, transformou ele numa pantera. Ninguém mete mais cabeça com você. Aí passando o tempo, a pantera aparece tremendo de medo de novo. Aí o mágico olhou e falou, o que houve dessa vez? Falou assim, os caçadores estão me perseguindo. Aí o mágico pegou a vara, botou na cabeça e transformou ela de novo no camundongo, no rato. Falou assim, nada que eu fizer por você vai adiantar. Sabe por quê? Porque a sua atitude é de medo. Ser medroso. Mas a Bíblia diz que em Cristo nós lançamos fora todo o medo. Medo de se relacionar. Medo de investir num relacionamento. Medo de investir numa empresa. Ele veio hoje te desafiar. Ele está aqui. Só que ele não quer que você vá sozinho. Vá com ele em nome de Jesus. Pedro diz, olha, Jesus fala assim, olha, não tenha medo. E essa palavra aparece 365 vezes, mais aproximadamente na Bíblia. Uma para cada dia. Quando você levanta, o Senhor fala para você, não temas, porque eu estou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Essa palavra é verdadeira, porque é de Deus. Você não pode abrir mão disso. Cada manhã que você levanta, o Senhor está perto de você e diz assim, não temas, eu estou contigo. Se você for fazer uma prova, o Senhor fala, eu estou contigo. Se você for fazer uma entrevista no emprego, o Senhor fala para você, eu estou contigo. Se você está preparando o ambiente para casamento, o Senhor fala, eu estou contigo. Ele veio para acabar com esse medo nosso. Eu sei que o medo tem um problema sério para a nossa vida, porque o medo às vezes ele é circunstancial, né? A gente, na verdade, a gente é fruto daquilo que a gente pensa. É o pensamento. Mas quando o pensamento é negativo, a gente tem que ver a atmosfera que você foi criado. Na atmosfera que você foi criado, tanto no religioso, quanto na família, quanto no social, a ideia é de que esses ambientes em que nós tramitamos como crianças e jovens no meio desses ambientes, eles imprimiram um negócio chamado na gente que são crenças limitantes. Então, nós temos uma crença limitante dentro de nós que às vezes ela precisa ser combatida, precisa ser confrontada. E essa crença limitante é dada por esses ambientes. Então, você bota na cabeça, né, que você não vai conseguir. O pensamento positivo, negativo está na sua cabeça. E esse pensamento vai descer para o sentimento. O sentimento vai resultar em ação e resultados. E aí vai acontecer o negativo na sua vida. Então, vamos mudar o negócio. Em vez de botar medo, vamos botar coragem, ousadia, em nome de Jesus. Vamos acabar com isso nessa noite. Está aqui. Pensamento, sentimento, ação e resultado. Tudo que passa pelo sentimento vai acontecer. Se você colocar assim, eu vou para o vestibular, eu vou passar na prova de direito para a UF ou para a UERJ, e você estudar e colocou o pensamento positivo na cabeça, você ficou grávido desse pensamento, essa coisa vai sair positivamente para a sua vida. Porque é pensamento. É nous, por isso que a Bíblia fala da metanous, metanoia, transformação de mente. Romanos capítulo 12, verso 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Você não entender isso, a proposta da alienação, da adesão, mas Cristo quer a proposta da transformação pela mente. Guarda isso em nome de Jesus nessa noite. Ele quer lançar fora todo o medo nessa noite. Ele quer fazer milagre aqui, ele quer acabar com frustrações. Se seu casamento não deu certo, o próximo vai dar em nome de Jesus. Ou se você está a fio de se divorciar, nessa noite ele quer fazer uma obra no seu casamento. Se você não deu certo, como um empreendedor, em primeira instância, com Cristo agora você vai estabelecer e vai dar certo. Em nome de Jesus, porque Ele vai na frente também. E por último lugar, primeiro, acaba com a nossa frustração. Segundo, o milagre que Ele fez é para ser compartilhado. Terceiro, a experiência com Jesus revela quem nós somos. Quarto, Ele veio para lançar fora o nosso medo. E quinto lugar, o sucesso na pesca
equivale ao sucesso do ministério, pastor Robson, dessa igreja, em nome de Jesus. Pedro teve sucesso na pesca? As redes se romperam. Quando Jesus chegou, eles estavam lavando as redes, consertando. A palavra conserto ali é a mesma palavra que aparece em Gálatas, é catartizo, é colocar, é uma palavra tirada do contexto da medicina. É colocar o osso no devido lugar. É restaurar. Ele quer fazer nessa noite, restaurar. Pessoas que estão arrebentadas, destruídas emocionalmente. Ele quer fazer nessa noite, você precisa crer nisso. Dependência única e exclusivamente dele. Pedro teve sucesso depois de tudo isso, porque ele não via Jesus apenas como mestre, mas agora como Senhor. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor da sua vida, você pode levantar a mão? O diabo sabe disso, a sociedade sabe disso. Então vamos ver se Pedro realmente, para terminar a palavra nessa noite, se ele teve sucesso na vida. O único apóstolo que andou sobre as águas foi quem? Pedro. Pedro fez tudo o que Jesus fez. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou Lázaro, e Pedro ressuscitou Tabita, Dorcas. O primeiro sermão que Pedro pregou teve 3.000 decisões. Atos Apóstolos, capítulo 2. Depois, em Atos Apóstolos, capítulo 3 a 5, Pedro pregou, teve 5.000 decisões. A vida de Pedro nunca mais parou. Sucesso abundante. Sabe por quê? Porque ele entendeu esse negócio. Ele entendeu que as pessoas são para ser amadas. As pessoas são para serem buscadas para Deus. Ele entendeu. Agora ele olha o outro com amor, com paixão, e não mais com preconceito trazido pela religiosidade judaica. Ele entendeu isso. Pedro, quando Jesus rasgou o céu, Moisés rasgou o mar vermelho, certo? O povo passar. Elias rasgou o Jordão com a capa. Só Jesus rasgou o céu. E quando ele abriu o céu, ele levou Pedro. Porque o único lugar que cabe Jesus é o céu. Aqui na terra, o único lugar que coube Jesus é o nosso coração, amém, irmãos? Pegaram ele e colocaram numa cruz, ele não ficou lá. Tiraram da cruz e colocaram no sepulcro. E antes disso, tentaram colocar em vários grupos religiosos, os saduceus, os fariseus, os herodianos. Jesus não ficou em lugar nenhum. Se aborreceram com ele, pegaram e jogaram ele numa cruz. Ele também não ficou na cruz. Jogaram ele no sepulcro. Ele também não ficou, ele era muito teimoso. Nada nesse mundo como Jesus, mas é um lugar que cabe Jesus nessa noite, no meu e no seu coração. Abra o seu coração nessa noite para Jesus. Receba-o, lance fora toda a frustração e todo o medo, e dependa única e exclusivamente de Deus. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé nessa noite e aplaudir Jesus, em nome de Jesus. Pastor Robson, vem para cá, nós vamos orar por você nessa noite. Vai pedir uma música, pode aplaudir em nome de Jesus, para Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém. Vamos cantar nessa noite. Você está feliz? Diga amém. A palavra falou o seu coração, diga amém. A festa está linda, diga amém. Amém, então vamos cantar então nesse momento. Glória aí, irmão. Tem glória aí, irmão. Aleluia. Bem sei eu que tudo pode. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Declare, não se frustrar
pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. E bem sei eu, porque tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Se você quer, levanta a sua mão e declare: não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te tocar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Amém, amém. A distância entre o fracasso e o sucesso está em ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. Não sei quantos de vocês têm questões e acreditam que Deus tem um plano tremendo na vida de vocês, e quero colocar isso diante dele nessa noite para nós orarmos aqui. Nós vamos chamar os pastores aqui para impor as mãos sobre você que vai vir aqui nessa noite. E aquilo que não deu certo, agora vai dar certo com ele. Pode vir, Deus abençoe, pode vir. Pode vir aqui, nós vamos orar por você. Pastores, por favor, pode vir aqui. Vamos orar para esses irmãos que vão aqui na frente. Você que está com problema, pode vir aqui na frente. Não tenha medo não. Você que está com filhos longe da igreja, com problemas de saúde, filhos que estão em caminhos tortuosos, os pastores vão orar por vocês aqui nessa noite. Pode vir, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode vir, pode tomar a frente aqui. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode vir, continua.